Olá, meu nome é Ângela Leanati e você está no meu canal Ao Sol no Quintal. Seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre esse livro fantástico do jornalista Zuenir Ventura, e que vai retratar os acontecimentos desse ano tão emblemático na história do nosso país, a história recente do nosso país. Esse livro, que foi publicado pela editora Nova Fronteira, ele foi lançado em 1988, 20 anos após esse ano emblemático, e eu comprei a minha edição no início da década de 90, essa edição é bem antiga e já é a 37ª impressão. Como vendeu esse livro aqui? Foram 10 meses de pesquisa aos jornais e publicações da época, também com um relato das pessoas, entrevistas, etc. Então, o Zuenir monta esse romance para nos mostrar o espírito da época e coisas que aconteciam e os fatos, envolver a gente nesse clima. Bom, antes de eu falar desse livro aqui, é importante dizer que, ao mesmo tempo que aqui no Brasil o ano de 1968 concentrou importantes movimentos, o mundo também se manifestava de outras formas. Para começar, a gente tem maio de 68, uma manifestação de estudantes na França, e que num primeiro momento parecia a proposta de uma reforma de ensino, mas que na verdade foi um movimento contra o conservadorismo da época. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos estavam se envolvendo na guerra do Vietnã. Os Estados Unidos não tinha nada a ver com aquela guerra, mas mandou um monte de soldado para lá, tropas e tropas. E imagina que tudo isso foi televisionado e chocou o mundo, porque os pais americanos começaram a ver os seus filhos morrerem na guerra e deixou a população perplexa. E todo mundo, obviamente, se voltou contra os Estados Unidos e fizeram hinos a Hanoi, ao Vietnã, enfim, aos Vietcongues. Ao mesmo tempo que nos Estados Unidos acontece a luta pelos direitos civis, buscando uma hegemonia para a população negra, uma igualdade de direitos. Quem são, então, os representantes dessa luta por lá? Martin Luther King e Malcolm X. Em Praga também acontece a primavera, na antiga Tchecoslováquia, e em que buscava um abrandamento do socialismo imposto à época, que era muito duro, era muito severo, e eles gostariam que fosse um pouco mais maleável. Então acontece a Primavera de Praga. Também nos Estados Unidos, a gente volta para os Estados Unidos, bom, tem o Massacre do México, que a gente não pode esquecer, né, às vésperas das Olimpíadas, e também o Festival de Woodstock, que marca o movimento da contracultura da década de 60, que buscava romper também com esses padrões, essas normativas extremamente rígidas e conservadoras, em busca de uma liberdade de ser e existir no mundo. Obviamente estamos sob o signo do existencialismo francês e queremos então paz e amor, faça amor, não faça guerra. Então era esse movimento de libertação. Pois bem, também não podemos esquecer dos movimentos feministas, né, que eles ficaram muito fortes, né, eles tomaram muito corpo nessa época. O movimento feminista, né, que na sua primeira fase era aquela fase sufragista, a isonomia do voto, ao menos, e depois não, queremos os mesmos direitos que os homens. Enfim, o mundo estava tentando modificar a sua forma de pensar, a sua forma de existir, as pessoas, menos imposição, né, com as normas rígidas, normas morais muito rígidas, um afrouxamento por uma liberdade e o desejo de que as pessoas pudessem ser mais autênticas. E aparece então 1968 aqui no Brasil,
vem responder ao início da ditadura militar, né, do regime militar que se instalou no dia 31 de março de 1964 e que estava acontecendo um crescente do controle, do autoritarismo. E em 1968 a população vai às ruas, então acontece a passeata dos 100 mil, as pessoas vão à rua solicitar mais um afrouxamento desse controle, dessas normas, e acontece o assassinato, né, do estudante Edson Luiz, e todo mundo já sabe o que estava acontecendo, que nem era uma pessoa envolvida com a política na época. Ele foi morto, coitado, não sei nem saber por que ele estava sendo morto, mas foi o estopim para todo mundo ir à rua. E aí, no dia 13 de dezembro de 1968, é assinado o Ato Institucional número 5, que caça uma série de direitos, caça uma série de possibilidades de ação, e realmente ali se instala uma ditadura bastante severa. Zoeni, então, aproveita esse ano que é quase um corte, né, entre antes de 68 e depois de 68. Então, esse aqui é o ápice da ditadura militar, e ele vai contar, através desse livro em que ele escreve como se fosse um romance, o Réveillon, para mostrar o espírito da época, como as pessoas se comportavam, e ao longo desses relatos, várias personalidades, né? Glauber, Hélio Pellegrino, Geraldo Vandré, os festivais, Chico Buarque, a família Buarque de Holanda, muito importante nessa época, e Gabeira, e todas aquelas pessoas que se envolveram na política brasileira. Então ele vai contando de uma forma romanceada, é um romance, são 10 meses de pesquisas em jornais e publicações da época, além de entrevista com outras pessoas. Ele vai narrando possibilidades de acontecimento e nos apresentando os fatos históricos através, obviamente, da sua escrita jornalística, mas também com relato de outras pessoas e outras percepções. Então, ele acredita esse livro, assim, o que tem de mais próximo à essência, né, do que foi o regime militar, ao Hélio Gaspari, que vai produzir a coleção que hoje se considera o relato mais fiel dessa época. Então, esse livro, ele é muito impressionante, porque ele cativa o leitor, na medida em que ele apresenta essa história romanceada, como os estudantes se preparavam para, por exemplo, enfrentar as tropas, os policiais nas ruas, como eles articulavam as suas manifestações, como eles se escondiam, como eram as torturas, como eram as investidas policiais da época. E bom, e esse livro aqui, na medida em que você vai lendo, e eu fiz agora uma releitura, achei importante, porque a gente não se dá conta de que o regime ditatorial, ele vai se instalando de uma forma silenciosa, as pessoas não conseguem ver. E somente depois de um tempo, esse distanciamento da época e depois de uma maturação de um pensamento acerca de tudo isso que aconteceu, é que a gente, de uma forma perplexa, se pergunta, gente, como que isso foi acontecer? Como que nós chegamos nesse ponto aqui? Como que nós chegamos em 1968? Só que no calor dos acontecimentos, a gente não consegue concatenar as ideias, quer dizer, a gente não. Vamos colocar ali algumas pessoas não conseguem concatenar as ideias e perceber que essa ditadura, ela vai se instalando, ela vai tomando conta, fagocitando os costumes, as pessoas, as famílias, as ideias, as instituições, e a hora que a gente se dá conta, tomou, é como se fosse um fungo, é como se fosse uma praga, é como se fosse um câncer. E aqui, em 1968, ele relata tudo isso que aconteceu de uma forma muito envolvente.
Então você vai lendo e vai se reencontrando com algumas pessoas, a classe artística, os intelectuais da época. É como impressionante, né? A gente vai olhando 1968, um livro aí que tem 50 anos, 52 anos, né, de acontecimento e extremamente atual em várias questões. Como que as reivindicações daquela época ainda estão presentes no dia de hoje, como a luta ela não cessou porque o que se buscava ainda não foi conquistado de uma forma plena. Bom, o que eu quero dizer para vocês é que esse livro é muito importante, é uma leitura extremamente importante e eu espero que você se renda e leia e comente aqui comigo se você já leu, o que você achou. Não? Então, por hoje é só. Essa é a minha apresentação. Eu espero que você conheça esse livro aqui, que relata a nossa história, retrata um Brasil que não pode ser esquecido, porque não podemos repetir 1968. Por hoje é só. Beijo, gente. Tchau, até a próxima.